abençoe, é uma alegria estarmos sempre aqui nessa casa que nos acolhe. Aliás, acho que já é a segunda vez, então parece que vocês gostam mesmo de mim, então eu fico feliz, né? De saber, porque de vez em quando o marido vai e me chama, não sei se ela conversa antes com vocês, mas ela me chama, né? Mas é uma alegria nós estarmos aqui, porque esse nosso trabalho, eu digo sempre onde eu vou, digo toda hora, é para Jesus, é com Ele, né? Nós fazemos o trabalho de Jesus, queremos trabalhar com Ele, nós estamos aqui para tentar, de alguma forma, entendermos e estudarmos a sua mensagem. Esse é o grande motivo da nossa doutrina. E nesse momento conturbado, né? Apesar de ter um jogo agora, eu estava até esperando o jogo começar para vir, porque o trânsito fica melhor, né? O trânsito fica melhor, eu não vou sair antes do jogo começar, né, Alberto? Senão fica todo mundo correndo na estrada, querendo chegar para ver o jogo, eu vou depois. Aí a gente vem tranquilo. Então, nesse momento que a gente está vendo futebol com violência, acabamos de ver isso agora no Rio de Janeiro, né? Ontem, estamos vendo guerras, vendo cada vez mais os dissabores entre os seres humanos, e algumas pessoas, mesmo espíritas, falam assim: o mundo está muito pior, né? O mundo está muito pior. Antigamente era melhor, né? Aí a gente ouve algumas pessoas falar assim: antigamente era melhor, mas fazia qualquer coisa, o pai pegava e batia de vara. Hoje já não, os filhos netos, os filhos já não apoiam de vara, então não está tão ruim, né? Mas a gente fica pensando, por que ainda de tanta violência, de tanto dissabor, de tanta coisa que nós passamos? E aí, por isso que nós propomos aqui, amar ao próximo como a si mesmo. Por quê? Eu acho isso tão importante, tão interessante, porque até mesmo nós espíritas, muitas vezes não entendemos essa passagem. E aí, é como diz o pessoal que mora o perigo. Tem um ditado que diz assim: o diabo mora nos detalhes. Apesar da gente não acreditar no diabo, mas é uma expressão, né? E está nesse detalhe, principalmente de nós espíritas, que muitas vezes começamos a ler muitos livros mediúnicos, de médiuns famosos, de espíritos famosos, esquecemos de estudar a mensagem de Jesus através da codificação e passamos a interpretar aquilo que o Espírito falou como verdade, que muitas vezes nós não entendemos que o Espírito está dizendo aquilo dentro de um contexto. E o amar ao próximo como a si mesmo virou para a gente o seguinte: eu não posso amar ninguém se eu não amar primeiro a mim mesmo. Não é assim que todo mundo fala? Mas é esse o contexto que Jesus falou? É esse o contexto que a doutrina diz? Será que é? É isso que nós vamos tentar essa tarde para a noite entendermos. Se eu estou certo, se eu estou errado, o que vocês acham? Qualquer coisa depois, a Georgine vem aqui, explica para vocês que eu falei tudo errado, a Diva também vai, explica para vocês, que eu só vou dar aqui um contexto para a gente poder entender, porque nem na doutrina espírita, às vezes, a gente entende algumas coisas. E vamos pegar o texto, porque nós temos que entender uma coisa. Aqui na introdução do Evangelho, Kardec vai dizer uma coisa muito interessante, antes da gente começar, para a gente entender. Ele vai dizer, eu não vou ler, que ele diz o seguinte, que a vida de Jesus, né, é dividida em 5 partes. Ele vai dizer isso aqui, né? E ele vai dizer que existe uma que são controvérsia, a humana, a social, isso tudo ele ia esquecer. Qual que ele ia ficar? A moral, né? A moral é que ele ia ficar. Então Kardec, se a gente for olhar bem, ele só vai usar os textos de Paulo 2 ou 3 vezes, e o Antigo Testamento ele só vai usar mesmo no texto da reencarnação, que ele vai usar o texto do Antigo. No mais, ele não usa esses textos, só usa Jesus.
Só Jesus. Pode prestar atenção no que eu estou dizendo. Não, amigo. Só Jesus. São poucas as mensagens de carta de Paulo, são poucas mensagens do Antigo Testamento. Tudo está baseado na moral de Jesus. E esse também está. Eu só vou ler um, são vários, mas eu quero ler o principal, que é o objeto do nosso estudo da noite. Ele diz assim, é o capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei era aquele que conhecia da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão. Eu vejo aqui Sérgio fazendo isso. Mestre, qual é o mandamento maior da lei? Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. E aí, por que eu estava falando do texto antigo? O doutor da lei conhecia o texto antigo. Se a gente for olhar o texto antigo, quando vai falar dos 10 mandamentos de Moisés, eu não sei falar o nome, mas o texto antigo vai dizer assim, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a sua força. Isso está escrito no Antigo Testamento, é assim, toda a sua força. Por isso que eles eram violentos. Jesus muda. Algumas traduções, Kardec usa essa tradução, de todo o seu espírito. Mas a tradução católica, Ave Maria, quem conhece, né? A tradução protestante também, algumas, diz assim, de todo o teu conhecimento. Existem umas traduções que é assim, de todo o coração, de todo o seu entendimento. Desculpa, falei coisa. De todo o seu entendimento. Kardec usa aqui a tradução de todo o seu espírito. Olha só como tem uma diferença aí. Existe uma diferença. E aí, para amar o próximo, eu preciso me amar realmente? Eu posso fazer pergunta, né? Se ninguém souber responder, eu também não souber, a gente vai ter que resolver isso depois, né? Um silêncio, né? Sim, né, gente? Claro, né? Eu preciso sim me amar. Mas será que o texto está dizendo exatamente isso? Amar ao próximo como a si mesmo. Mas Jesus vai falar assim, ó, como está ali no texto. Eis o segundo mandamento semelhante àquele primeiro, que era amar a Deus sobre todas as coisas, não é? Semelhante ao que, professora? Semelhante. Parecido. Não é isso? Parecido. Então já começa aí um ponto diferente. Mas aí, como que nós espíritas assimilamos essa história de que para que eu ame alguém eu preciso me amar primeiro? É porque a gente vai num texto do Livro dos Espíritos e como Joana vem clarear a nossa mente para nos esclarecer algum texto, a gente lê a Joana, mas não lê o contexto do Livro dos Espíritos, né? Aqueles livros psicológicos dela que vem trazer para a gente coisas importantes, mas a gente às vezes começa a ler uma coisa e não começa a interpretar muito bem e começa a assimilar aquilo que a gente já vai trazendo de um tempo. Por quê? Porque a gente fala que a gente precisa amar o outro e a gente acaba não amando o outro, porque eu digo assim, se eu não me amo ainda, como é que eu vou amar o outro? Porque na realidade existe a chaga da humanidade que ainda está em nós, o orgulho e o egoísmo. E a gente continua ainda orgulhoso e egoísta. Então, eu tenho que me amar, para depois eu amar o próximo. Nós vamos ao texto do Livro dos Espíritos, que é de Santo Agostinho. Todo mundo gosta, né? Quem não conhece? Quem não conhece aqui esse texto de Santo Agostinho? Você não conhece? Então, você vai ouvir pelo menos agora, depois você pega, que é 919. Se eu falar 919 no meio espírito, não tem quem não sabe. Eu não decoro o número mas essa todo mundo decora.
Pode ter certeza que eu estou falando. E a 450 e... Aí ele vai dizer assim, ó, 919. Só que esquece de uma coisa, de marquei o estudo sexta-feira, não deixa pra lá. Só que a gente esquece o seguinte, a 919, ela é dividida em duas, não é? Não é? Olha só o que diz. 919, Kardec vai fazer assim a pergunta: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Olha a resposta dos Espíritos. Aqui de Santo Agostinho, no caso, né? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Aqui acabou a nossa interpretação para ser: eu preciso me conhecer para amar o outro. E é verdade. Só que o que ele quer dizer aqui é que eu preciso saber como eu ainda sou egoísta e o que eu faço pelo outro. Porque olha só, a 919 porque Kardec era chato, pior do que eu. O cara chato, tinha hora que os espíritos, né? Quem lê o livro dos espíritos, tem hora que os espíritos falam para você: eu já não te falei isso, né? Que ele fica repetindo, às vezes ele faz 3 vezes a mesma pergunta, os espíritos parecem que se aborreceram, não se aborreceram, se sério, está dizendo, né? Mas eu já não te falei isso, né? Mas ele ainda insiste. E ele vai insistir dizendo assim: compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Olha só. Né? Qual o meio de chegar a isso? Olha, ele queria saber o meio de chegar a isso aí. Porque o problema não é a gente se conhecer só, é o meio de chegar a esse conhecimento. É aí que está o amar ao próximo como a si mesmo. Aí que eu acho belo. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. O fim de cada dia interrogava a minha consciência. Passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever. Já começa por aí. Quando a gente deita, a primeira coisa que eu tenho que pensar: eu cumpri com o meu dever hoje? Aí eu começo a relembrar da hora que eu acordei. A primeira coisa que eu tenho que me lembrar é quando eu sentei na cama, se eu orei e agradeci de ter aberto os olhos. Né? Eu faço isso. Acordei, não poderia nem acordar aqui nesse plano, despertar no outro, né? Mas não, eu tive a chance de despertar nesse. Eu fiz isso, aí eu começo. Quando eu levantei, que eu fui até o meu banheiro para fazer aquela higiene da manhã, o que eu falei? Acabou a pasta, né? Acabou isso. Ontem faltou luz, a Enel ainda não mandou. Meu Deus do céu, eu começo. Como é que eu começo o meu dia? O meu dever. E ele vai continuar. Se a ninguém teria motivo para se queixar de mim, olha, eu tenho medo disso aqui, vocês não imaginam. Porque quando eu penso, Jorginho, o que tem de gente se queixando de mim, e com razão, né, Gislaine? Isso é que é triste, né? É por isso que a gente tem medo de fazer, né? Não sei não, mas eu tenho às vezes medo de fazer. Porque quando eu começo a procurar durante o dia, aí eu descubro, né? Caramba, naquela reunião do conselho, eu falei um monte de coisas, de Gislaine são chateados comigo, né? Só que eu sou tão egoísta que eu não faço o que eu deveria fazer, que era o quê? Pedir desculpa. E a única coisa que eu faço: Senhor, me perdoa. Mas amar ao próximo como a si mesmo é semelhante ao primeiro: amar a Deus sobre todas as coisas. E se eu peço perdão a Deus, semelhante, eu tenho que pedir perdão a Gislaine. Gislaine, eu estou errado. Se é semelhante, não é isso? Não é isso? Se eu peço perdão a Deus, eu tenho que contextualizar, não é? Semelhança, eu tenho que pedir a quem agora? Porque o que Jesus vai falar quando a gente for se encontrar no plano espiritual, é o que ele diz, que vai ser perguntado para a gente, né? Estive com fome, me deste de comer, sede, me deste de beber, né?
frio, me deste cobertor. Mas quando que aconteceu isso tudo? Quando um desses pequeninos precisou disso tudo e nós não demos. Quer dizer, é o próprio Deus, é Jesus se manifestando no outro. Minha mãe católica, muito católica, apostolado da oração, criou a gente na igreja e dizia uma coisa: Deus ajuda a criatura através da criatura. Né? Eu não vou encontrar Deus só no quarto, orando. Não, aí é outra coisa. Eu encontro Deus no meu companheiro. Por isso que Jesus vai dizer isso, se contextualizar. E ele vai continuar dizendo assim, ó: foi assim que cheguei a me conhecer e a ver que em mim necessitava de reforma. Bom, eu não estou precisando de reforma, eu estou precisando de jogar tudo da baixo, né? Derrubar tudo e fazer outro novo, porque está difícil. Né? Mas vamos lá. Então ele vai dizer: aquele que todas as noites lembrasse todas as ações do dia e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião que esclarecesse, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque acreditai-me, Deus assistirá. Formulai, portanto, as vossas perguntas, indagai o que fizeste e com que fito agiste em determinada circunstância. Se fizeste alguma coisa, que a censurareis nos outros, se praticasse uma ação que não ousaríeis confessar. Eu vou parar aqui porque é muito grande, porque eu acho que isso aqui é o principal para a gente. Né? Eu acho que isso aqui resume tudo. Então, amar ao próximo como a si mesmo é isso aqui que o Santo Agostinho está falando e que Jesus vai continuar, para a gente dar uma continuidade rapidinho, porque no mesmo capítulo de Mateus, Jesus vai dizer: fazeis aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, pois é nisso que consiste a lei e os profetas. E em Lucas também ele vai tratar disso. Tratai todos os homens como os que quererias que eles vos tratassem. É o que o Santo Agostinho está dizendo. Não é? Alguém faz alguma coisa comigo, eu fico indignado. Eu não merecia isso. Não é assim que funciona. A pessoa é espírita e não aprendeu nada, está fazendo assim comigo, mas na hora que acontece comigo. Eu estava conversando essa semana com a Marisa, no telefone, a gente estava batendo pau, e ela não está aí, né? Está aí? Então eu posso falar. Aí que é bom. A gente estava conversando que inclusive está gravando, não vou dizer o que a gente estava conversando uma coisa que às vezes eu fico um pouco chateado, seria a expressão. Eu estava me abrindo com ela sobre algumas coisas, porque a gente é do espírita, mas a gente tem algumas agonias, né? Que a gente acha que a gente não sabe se está certo, se está errado, aí a gente precisa conversar com alguém, se abrir com alguém, para aquela pessoa ajudar a gente precisa disso. E a gente conversa muito, eu e ela. Eu estava no telefone dizendo para ela sobre a minha agonia de algumas coisas, principalmente no movimento espírita, de algumas dessas tipos de ação. Por isso que a gente até decidiu fazer sobre esse trabalho, porque nós temos um problema muito grande. A gente levanta a bandeira porque o Espiritismo diz isso, diz aquilo, mas é para o outro. Né? São bandeiras que são válidas. Eu, por exemplo, falo sempre, tem coisas que eu sei que não se deve, sou contra, já era até antes de ser espírita, mas em momento nenhum eu não faço sair por aí criticando os outros, fazendo bandeiras que muitas vezes, se acontecer na minha casa, eu não sei qual vai ser a minha reação. Né? Não sei qual vai ser a minha reação. Então, essas coisas às vezes incomodam, porque a gente precisa entender, amar ao próximo como a si mesmo. Aí a minha pergunta é essa, muitas vezes, quando eu estou conversando com alguém sobre algumas questões: mas você é espírita? Não estou defendendo isso não. O que eu estou falando para algumas pessoas que me incomodam, e não vou falar o que
Aí as pessoas falam assim, mas o Espiritismo é contra, a gente tem que ser contra. Mas eu sou contra. Eu só acho que a gente não deve ficar obrigando quem não é espírita, quem não tem conhecimento, e que aconteceu coisas com aquela pessoa, que ela cumpra com uma determinada coisa que cabe a nós que conhecemos. Não é? Isso é mal para mim, isso é mal para o próximo. Primeiro, a gente não deve julgar ninguém. Segundo, que a gente não deve, primeiro, humilhar ninguém por causa de algumas coisas. Não é? Acontece alguma coisa, eu fico pensando, e se fosse com a minha família, mesmo sendo espírita, eu teria a reação de espírita? Não, está tranquilo. Aí a pessoa ia chegar para mim e dizer assim, Sérgio, não adianta, comigo não vai ter jeito não, vou ter que fazer. A única coisa que eu vou ter que fazer é acolher aquela pessoa, mesmo sabendo que de alguma forma ela está errada. Mas se Jesus, se Deus nos deu o livre-arbítrio, quem sou eu para arbitrar na liberdade do outro? E eu faço um monte de coisa errada. Ainda tem o seguinte, eu fui falar uma coisa que eu vou falar agora aqui para vocês, numa casa, e deu uma discussão, mas tudo bem, a discussão é válida. Depois a pessoa me chamou, conversamos lá fora, somos amigos, mas eu até gostei da discussão. Porque a gente estava conversando sobre o peso do que a gente faz com o outro e dos erros cometidos. E eu estava dizendo que a gente tem um problema de julgar. Então eu estava falando assim, eu fiz uma pergunta para uma pessoa, que me fez uma pergunta que estava sentada, a pessoa falando de erro, como é que ia ser quando chegasse no plano espiritual, quem fez isso, quem fez aquilo, e começou a perguntar um monte de coisa. Aí eu fiz uma pergunta para a pessoa que a outra pessoa lá não gostou, e criticou, e disse que não era assim, mas não, tudo bem, tá certo. Porque a pergunta da pessoa falou assim, e essas pessoas que roubam, matam, pegam o celular do outro na rua, a gente tem que ser a favor ou contra? A gente não tem que ser contra, mas a gente não tem que julgar. Porque quem somos nós para julgar? Aí eu fui dar um exemplo. Eu falei assim, olha, na questão do plano espiritual, não sei, porque eu não sei a vida de ninguém espiritual, não sou fofoqueiro espiritual, não conheço a vida de ninguém. Eu só sei dizer uma coisa como espírita. Se aquela pessoa não tem o conhecimento que eu tenho, se ela rouba R$1 milhão e eu entro no mercado e a menina erra 25 centavos e eu não falo nada e vou embora para casa com os 25 centavos, o erro maior é meu, porque eu tenho conhecimento. Porque eu fui para casa, 25 centavos que eu deixei, Gislane passa, ela erra 25 centavos. Se no dia inteiro ela errar 25 centavos, 10 centavos, quanto vai faltar no caixa daquela moça que no final do dia ela vai ter que pagar? Vai sair do salário dela. E eu sabia disso. Sabia? Não sei. E isso gerou um problema para aquela pessoa, porque ele falou que isso não tinha nada a ver no plano espiritual. É o julgamento que a gente faz, quer dizer, se eu pego 25 centavos, sendo espírita, não tem nada demais, né? Porque só foi 25 centavos. Eu não posso pegar R$1 milhão, aí eu não posso. É o amar ao próximo como a si mesmo. Como que eu vou amar o próximo inteiro? Eu posso estar errado. Mas como que eu vou dizer que eu vou amar ao próximo se eu acho que eu posso tirar 25 centavos da menina que está trabalhando, mas o outro não pode tirar R$1 milhão? Ele não pode tirar R$1 milhão. Essa é a diferença de pensamento. Como eu não posso tirar R$25 da menina que está trabalhando? Porque isso é uma questão moral. Concorda comigo? Isso é uma questão moral, não é uma questão de quem pegou mais ou quem pegou menos. É de quem tem conhecimento maior. Muito será cobrado, a mais recebeu, foi dado, né? Foi quem que disse isso? Sérgio? Foi Sérgio que disse isso? Jesus, né? Então, nosso guia, nosso modelo, não é? E aí, uma outra coisa que eu acho muito interessante. Algumas pessoas,
Vamos falar um pouco de centro espírita, né? Eu gosto de fazer fofoca de centro espírita, porque dos outros, né, a gente não gosta de falar, né? Brincadeira. A gente às vezes está numa posição, igual estou aqui agora falando, e isso é um pouco ruim, né, Diva? De verdade, é um pouco ruim porque a gente é julgado, né? E tem que ser mesmo, mas a gente é julgado. E algumas pessoas acham, assim, que nós não podemos cometer erros, né? Nós não podemos cometer erros. E quando a gente comete alguma coisa, que às vezes a gente, vamos dizer assim, sem saber que está fazendo, que isso acontece com qualquer um, né? Qualquer um, a pessoa fica chateada e o que ela faz? Ela vai embora, né? Ela não fala mais com a pessoa, ignora e você não sabe nem o que aconteceu, né? Não acontece isso, não sei se aconteceu com vocês. Isso aí, eu estou falando de seu espírito, mas isso acontece no trabalho, né? No trabalho da gente, na amizade, na rua. Às vezes, vizinho, né? Às vezes, vizinho vive na sua casa, só daqui a pouco não fala mais com você, você não sabe nem o motivo. Nem o motivo. Amar ao próximo como a si mesmo. Aí a pergunta que a gente faz. Eu gostaria de que alguém deixasse de falar comigo sem eu saber o porquê. Alguém aqui ia gostar disso? Então por que a gente às vezes tem que fazer isso? Né? Ou então a gente diz assim, esse amar ao próximo como a si mesmo. Sabe o que está acontecendo, Sérgio? A gente vai fazer atendimento fraterno, né? A pessoa, sabe o que está acontecendo? É que eu não posso falar isso com a pessoa porque senão a pessoa vai ficar melindrada, né? E eu assim, no meu coração, então o que eu faço? Eu como preciso me amar, então eu não posso também se me sentir mal, ficar com aquilo dentro de mim, eu me amo, aí eu vou, me afasto e fico quieto, né? Aí a gente tem que sentar no atendimento fraterno, pegar Jesus, pegar o Evangelho, né? Ler com a pessoa e interpretar. Será que a pessoa está sabendo disso? Não, mas ela vai ficar melindrada. Será que ela vai ficar melindrada ou ela vai te agradecer? Não é? Será que a pessoa vai... Olha só, o amar ao próximo é fazer ao outro o que queria que fizesse com a gente. Só isso. Só isso. Simples, não é? Só que não, né? Não é simples porque existe um outro ditado popular, né? Falaram até isso no nosso estudo essa semana. Eu sou bom até que pise no meu carro. Não é assim? Tem um erro aí, não tem? Tem um erro aí. Não tem? Não tem? Qual seria? Qual seria o erro? A gente pode resolver esse problema. O problema não é quem pisa no meu carro, existe um problema aí. É o calo. Exatamente. Chegamos onde eu queria. O problema não é quem pisou no seu calo. O problema é que você tem calo. O problema está resolvido. Tira o calo. Que mesmo que a pessoa pisar, não vai pisar no seu calo. Não é? Esse é o problema. Aí a pessoa... Você chegou ao carro. Pode falar. Como é que você chegou ao carro? Exato. Aí é que está o conhece a ti mesmo. Chegamos aonde nós queríamos. Conhece a ti mesmo. Qual é o meu carro? Eu não posso dizer aqui que é o carro. Cada um tem que ver. Santo Agostinho diz que isso a gente tem que fazer que horas? Deitado na nossa cama. A gente não precisa ficar falando para ninguém. Isso é entre nós. Né? Nós temos que se deitar e fechar os nossos olhos e saber qual é o nosso calo. Qual é o meu calo? A gente não dorme, né? Bom, aí, né? Aí... Porque não é um calo, são muitos Sim, calos. mas é o seguinte. Jesus é um ótimo podão. Então é o seguinte. O que vai acontecer? A gente tem que ir aos poucos. Né?
Vai tirando um. Porque é o seguinte, o calo também vai aparecendo, né? Ele não fica lá direto, não é isso? Se a gente tira um calo, o que acontece? Acontece doido. Mas por quê? Porque a gente. Exatamente. É porque a gente às vezes também usa sapatos que não deveriam. Não é isso? Aí é que a gente vai descobrindo, né? A gente vai usando sapato. E esse sapato é o egoísmo. Não é isso? Esse negócio de que pisou no meu calo é porque nós somos egoístas. Ninguém pode fazer nada comigo. Sérgio é espírita, Sérgio é palestrante, Sérgio. Quem pode falar alguma coisa comigo, né? Eu sou melhor do que vocês. Entendeu? É assim que a gente pensa. Esse é meu calo. Entendeu? Por que não pode pisar no meu calo? Né? Aí uma senhora do nosso lar uma vez falou assim: mas eu não tenho calo, mas eu rodo baiano. Então a senhora não bota baiana, né? Tira baiana. Não tem problema nenhum. Né? Porque é o seguinte: se eu tenho calo, o outro também não tem? O que vai acontecer se se alguém pisa no meu calo e eu não gosto? Aí o que eu vou fazer? Eu vou lá pisar no calo do outro, o outro também não gosta. O que vai acontecer? Briga, guerra, como nós estamos vendo agora, né? A vingança, que é o que nós estamos vendo aí, a vingança de um, vingança do outro. Um vai lá, mata o outro vai, mata todo mundo, né? Só vingança que nós estamos vendo. Não tem justificativa nenhuma, um com raiva do outro, simples assim. A gente tem que ficar do lado de ninguém, lado de ninguém, não tem ninguém certo ali, não tem ninguém certo, é tudo vingança, né? Tudo vingança que nós estamos vendo, porque um pisa no calo do outro, simples. E nós, ainda egoístas que somos, temos muito calo. Não, falando nós, eu botei vocês no meio, não deveria, né? Mas essa é a ideia de Santo Agostinho. E não que eu me ame, eu vou me amar. É claro que me amar é tirar meu calo. Eu preciso gostar de mim. Senão eu vou entrar em quê? Vou ficar depressivo, né? A gente trabalha aqui, muita gente sabe, eu trabalho no hospital psiquiátrico. E é o que a gente mais vê algumas pessoas acharem que a vida não vale nada, querem suicídio, porque também não se amam. Mas quando a gente se ama, a gente passa a amar o outro. Né? A gente fica preso numa coisa de achar também que a doutrina espírita, quando Kardec vai falar da família, né? Não, minha família em primeiro lugar. Não, a gente tem que amar a família porque a gente sabe que ali é a nossa primeira sociedade, né? Mas isso não significa que eu tenho que fazer disso a minha razão de tudo e nada, eu não ajudo ninguém, eu não faço nada por ninguém, eu não vou nada, porque é sempre a minha família. Sabe o que vai acontecer? Se alguém mexer com alguém da minha família, é o calo. Aí meu calo, a família vira meu calo. A gente tem que proteger, a gente tem que gostar, mas a gente tem que fazer uma coisa importantíssima. Observar naquele momento quem tem razão e quem... Porque quando a família de Jesus foi lá na casa de Pedro, o que ele falou? Falaram para ele, sua mãe e seus irmãos estão aí, estão querendo falar com você. Mas naquele momento, quem estava precisando dele? Que a mãe e o irmão não foram, os irmãos não foram lá para vê-lo e abraçá-lo, não foram lá para reclamar com ele, mas você está fazendo essa bagunçada toda aí na Palestina, rapaz, estão querendo te matar, porque era a mãe, né? Ela estava nervosa, preocupada com o filho. E o que ele diz? Quem é minha mãe, quem são meus irmãos, se não todos aqueles que fazem vontade do meu pai? Aí, Jesus não gostava da família, aí a igreja católica vai dizer assim, para você seguir Jesus, você tem que largar a família. Nada disso. Nada disso. Nada disso. A única coisa, ao contrário, a família é muito importante, porque é o seguinte, quando eu olho meus irmãos, que são difíceis como eu, né? Ela conhece, Reginaldo também, tão difícil como eu,
o que eu faço? Eu vejo uma pessoa igual meu irmão, eu falo assim, é meu irmão. É meu irmão que está ali. Como que eu lido com meu irmão? Meu irmão de sangue, gostando dele. Eu vou lá, relevo às vezes, chateio, sinto que a gente cai. Depois eu vou lá, precisa de mim, vou fazer alguma coisa. Quando alguém faz a mesma coisa que o meu irmão faz comigo, eu falo assim para minha esposa, parece meu irmão, né? Aí meu irmão mesmo de sangue, eu falo assim, parece meu irmão, né? Aí eu falo assim, mas ele é meu irmão, né? Não parece, ele é meu irmão. Só não está no meu sangue. Né? Aí eu fico assim, não, é meu irmão primeiro. E a gente vai caindo com isso, a gente vai esquecendo de amar ao próximo como a si mesmo. É nesse sentido. Amar ao próximo como a si mesmo. Se eu amo a minha família, eu tenho que amar a família do outro também. E esse amar, aí nós vamos entrar em outra questão que Kardec colocou diferente, mas Padre Júlio Lancelotti, ele fala sobre isso. Domingo passado, a Igreja Católica fez esse texto também, por engraçado, porque eu já estava estudando sobre isso, e domingo eu gosto de ver a homilia dele. E ele estava falando uma coisa interessante, porque quando a gente vai pegar que Jesus vai falar amar ao próximo de todo o seu entendimento, na tradução católica, é entendimento mesmo. Se eu entendo a minha família, porque ela é de sangue, e eu nasci naquela família com dificuldade que eu também tenho, numa mãe que na minha casa, apesar do tempo, né, do contexto do tempo, minha mãe é que mandava, era matriarca, o que ela falava, até meu pai tinha que obedecer, a rua tinha que obedecer a minha mãe, que quando ela desencarnou, o pessoal fala até hoje que a rua não é mais a mesma. Se tivesse uma briga, minha mãe era chamada, né? Minha mãe era ela era a base da casa e da onde a gente estava, né? Por que eu nasci numa família assim, onde minha mãe, domingo de manhã, todo mundo tinha que acordar e ir para a missa com ela, tinha que ir. E ela passava nas casas e levava todos os filhos dos vizinhos. Todo mundo tem que ir para a igreja. Não podia ser católico ou não, você não vai, mas seus filhos vão. E ela levava todo mundo. Aí a gente fica pensando, por que nesse contexto? É porque eu precisava. Né? É porque eu precisava nesse contexto. O amor. Aí o que eu faço? Eu tento, de alguma forma, fazer a mesma coisa com os outros que eu gosto. Porque minha mãe fazia isso que eu gostava da gente. Né? E tanto que eu digo, eu sou espírita por causa da minha mãe. Né? Por causa da minha mãe que eu sou espírita. Ela era do apostolado da oração, a gente ia fazer, aquelas senhoras todas iam fazer visita aqui na cidade de Maricá para levar a cesta básica, para levar roupa, não sei o quê, você vem. Né? Você vem aqui, vamos lá. Um monte de criança, parente nossa, ficou sem casa, primo, o meu tio separou da mulher, não tinha onde morar, a outra tia que era mãe solteira e morava em Niterói, não tinha onde morar, ficou a família lá não queria mais a menina, que era terrível, vai para onde? Vai lá para casa. Né? E quem tem que sair do quarto? Adivinha quem tem que sair do quarto? Você está falando da sua mãe ou da minha mãe? Eu tive que sair do quarto. Você está falando da Né? minha mãe. Amar ao próximo, né? Aí eu ficava pensando, será que eu sou adotado? Né? Olha só o egoísmo. Eu sou adotado, mas minha mãe pode me tirar. Dormia, casa antiga, e tinha hoje em dia tem um nome, mas aqui no interior chamava de sala de janta. Não sei como é que chama hoje em dia, né? Era um lugar assim, aí encostou a mesa para lá e botou ela arrumou com um vizinho um colchão de capim. Duro, você não imagina o que é aquilo. Né? E botou para que eu dormisse no colchão de capim. Ou seja, duro.
E aí eu ficava pensando, até que um dia eu criei coragem. Mãe, eles não são daqui, eles vieram morar aqui porque eu sou filho legítimo. Exatamente, você vai herdar isso aqui. Eles não têm nem onde morar. Isso aqui vai ser seu quando a gente morrer. Foi isso que minha mãe me disse. E eu nunca mais esqueci disso. Nunca mais esqueci disso. O amar ao próximo como a si mesmo. Aí eu contexto, por que eu tenho que estar nesse lugar para aprender? Porque a gente precisa aprender com o outro. E amar ao próximo é aprendizado também. Porque às vezes a gente fala assim, meu Deus, para que eu vim para o Santo Espírito? Não, Marisa? Santo Espírito, meu Deus, é uma confusão. Por que ninguém se entende? Gente, Jesus falou o quê? Que ele veio para quem? Ele veio para quem? Para quem, Gilmar, que ele veio? Para os doentes, não veio para o são. E aqui é o quê? Um hospital. Não é isso? Amar ao próximo. Mas sério, se você não estiver doente, que eu não sei, se é fofoca espiritual de novo. Por exemplo, a Marisa não veio para o Santo Espírito para ser doente, mas ela veio para cuidar. Gente, a gente tem que saber o nosso papel. A diva veio para cuidar. Aí a gente liga para ela assim, um socorro, meu Deus do céu, estou desesperado. Marisa, se eu ligar, pode ligar, entendeu? Isso, gente, amar ao próximo como assim mesmo. Coisinhas que a gente acha que não é nada, mas é muito grande. Porque às vezes o outro vai ficar numa felicidade como eu estou, sabe? É verdade o que eu estou dizendo. A felicidade que a gente fica por uma coisinha. É tão interessante, a bobeira, a gente fica feliz por uma coisa boba, sem sentido, que a gente acha que é sem sentido, mas às vezes o nosso egoísmo, isso aí não é nada, Às vezes o outro fez com tanto amor, com tanto carinho, mas não. Às vezes, de novo voltando aquele assunto para a gente encerrar, que já estou falando demais, o outro, às vezes, a gente acha, é um cuidado que a gente tem que ter no amar o próximo. A gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente não sabe como que a gente pode, de uma forma, machucar o outro. Isso é amar o próximo também. A gente tem que ter muito cuidado, muito cuidado. Assim, eu confesso para vocês, está gravando, não deveria falar, mas eu confesso para vocês que esse ano aconteceram algumas coisas comigo no Centro Espírita que eu juro que eu quase que sucumbi. Quase. Não vou dizer para vocês porque às vezes é forte, como diz o nosso companheiro. Assim, seguido. E aí a gente às vezes está fazendo algumas coisas achando que está abafando, E aí vem aquele baque. Aí depois vem outro, seguido. E aí as pessoas falam assim, mas a culpa foi sua. E foi mesmo, Não é mentira. A culpa foi sua. Só que quando a gente fala que a culpa é do outro, a gente tem que saber, o contexto das coisas. Aí, o lado bom, Falei o lado ruim. O lado ruim do amar ao próximo. Apesar de toda aquela minha, não vou falar dor, mas aquele sentimento que me deu, de achar realmente que a culpa era minha, a gente às vezes encontra companheiros que amam o próximo como ele mesmo. Aí a gente começa a conversar, aí as pessoas falam assim, chama a nossa atenção, Falou isso que eu estava brincando aqui com vocês agora. Eu não estou entendendo, você está chateado, querer sair, não é para você ficar chateado. Porque, olha só, o Espiritismo não é para os doentes, o
se você errou, você está doente, é lá que você tem que ficar. Né? É lá que você tem que ficar. Porque é lá que você vai aprender e vai entender que o outro estava precisando mais de você. Né? Porque às vezes, o outro às vezes entendeu que aquilo que você às vezes estava fazendo de bom não é muito bom, não vai fazer com o outro. Não é isso? Até isso nós somos exemplo de amar ao próximo como a nós mesmos. E aí a gente vai renovando, a gente vai renovando, a gente vai renovando. E estamos aqui hoje tentando de alguma forma fazer um pouco melhor que Jesus olhe para nós e entenda ainda as nossas dificuldades. E aí a gente diz, né? O amor de vocês por mim, por quê? Vocês estão tendo a caridade de me ouvir. Isso é muito bom. Eu não estou aqui como expositor para dizer que eu sou melhor. Não, nada disso não. É porque eu estudei e quando eu estudo e que eu tenho uma oportunidade de conversar com alguém, igual estou conversando com vocês, porque eu falo demais, né, gente? Você não sabe que eu falo demais. Às vezes a Maria tem que me catucar. Você está falando demais, né? Então, às vezes, é uma necessidade que eu tenho, porque às vezes falar me alivia. E falar de Jesus me alivia mais ainda. E saber que vocês podem não concordar comigo, que não é obrigado, mas que eu despertei que depois vocês vão ver e vão perguntar a Marisa, vão perguntar a Gislane, vão perguntar a Dilma, vão perguntar a Georgine, que eu falei bobagem, já fiquei feliz, mesmo não acreditando em mim, porque valeu a pena estar aqui, porque isso é amar ao próximo, e vocês estão agora cumprindo essa mensagem de Jesus, e que Ele abençoe a mim e a todos nós.